pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou explicar passo a passo como funciona o processo de perícia médica para professores da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, seja para um afastamento por motivo de saúde, readaptação ou mesmo aposentadoria por invalidez, pois é essencial sabermos como proceder corretamente para evitar problemas com o setor de recursos humanos. Já vi muitos casos de colegas perderem os dias de afastamento ou por anexar documento incorreto e principalmente por faltar informações no atestado médico. A gente vai ver isso hoje. Então, qual que é o primeiro passo, né? Tenha em mãos o atestado médico. Tudo começa quando você vai ao médico e ele indica um afastamento do trabalho. Neste caso, o primeiro passo é conseguir um atestado médico válido. Este documento deve conter algumas informações obrigatórias. São elas o seu nome completo, a quantidade de dias de afastamento recomendada, o CID, que é o Código Internacional da Doença, data de emissão e assinatura e carimbo do médico com o número do CRMV. O CID já aconteceu comigo. A gente sai correndo do médico, né? Não confere. A hora que eu fui inserir no site da perícia, o médico simplesmente não tinha colocado o código da doença. E aí eu tive que depois voltar no médico, entrei em contato com a secretária, foi um rolê, dei sorte ainda de conseguir encontrar o médico, voltei lá e ele colocou o CID no atestado. Mas e se fosse o fim de semana, ou se eu deixasse para o último prazo e não tivesse contato com o médico? Então se atentem a isso. Outra coisa que já vi acontecer é a data de emissão. O que é essa data de emissão? É a data que você foi ao médico e ele concedeu o seu afastamento, a sua licença, né? Já vi acontecer médico colocar a data errada, né, na correria, e aí a minha colega perdeu, e eram 12 dias de afastamento. Ela simplesmente perdeu, tá? Então, né, não fica com vergonha. Para um pouco, dá uma olhada geral, se atenta também. Outra coisa que acontece com muita frequência é a questão de assinatura e carimbo do médico, né, com esse número do CRMV. Já vi médico carimbar e não assinar, já vi médico assinar e esquecer de carimbar. Então, lembrem-se disso, tá? Então, o atestado deve estar legível e completo. Sem isso, o sistema não aceita o agendamento da perícia. Bom, o outro passo é comunicar à sua escola. Mesmo que o atestado seja só de 1 ou 2 dias, você precisa entregar uma cópia na secretaria da escola para justificar a ausência. Agora, se o afastamento for superior, né, mais de 3 dias consecutivos, é necessário abrir o processo de perícia médica, né? Gente, essa informação ela é um pouco controversa. Tem escolas que aceitam, né, até 3 dias, você não precisa abrir esse processo de perícia no site, que é isso que eu estou ensinando aqui no vídeo hoje. Mas tem escolas que mesmo que um dia a escola exige que você faça. Então, como as informações são desencontradas, né, eu aconselho a confirmar na sua escola qual que é o procedimento padrão, como você deve fazer. Ou então, se tiver alguma dúvida ainda, entre em contato com a Secretaria de Educação de Saúde, porque são informações essenciais, tá? Por exemplo, na escola que eu trabalho atualmente, se a perícia for até 3 dias, né, a gente apresenta o atestado, a cópia do atestado para a diretora, e aí ela arquiva e não há necessidade de fazer essa perícia. Então, por favor, né, se atentem a isso, tá? Outro passo, o agendamento da perícia pelo site. Esse agendamento da perícia é feito online, né, por você mesma ou você mesmo. Basta acessar o site oficial da Perícia Médica de Minas Gerais. O site é www.pericia.mg.gov.br, né? Esse site está na descrição do vídeo para facilitar para você. Só clicar lá, ele já vai te direcionar rapidamente. Aí você entrou no site, que é esse site aqui. O que você vai fazer? Clica em agendamento de perícia. Depois você vai selecionar a opção servidor ativo. A hora que você fizer isso, né, o que o site vai te pedir? Você vai cair numa tela que ele vai te pedir para você preencher seus dados pessoais, né, isso é fácil.
você vai informar, né, no órgão lá que você pertence à Secretaria de Estado de Educação. Você vai anexar uma cópia digitalizada do seu atestado, laudos ou exames. Se você não souber como digitalizar seu atestado pelo próprio celular, depois comenta aqui. Se tiver demanda, eu faço um videozinho rápido também explicando como é que a gente faz isso. Depois, sobre a questão da cópia do atestado, a cópia é obrigatória. Já laudos ou exames, até a data de hoje, esses anexos não eram obrigatórios. Então, eu não costumo anexar nem laudo nem exame, somente o atestado médico. Se atentem também, gente, quando você está vendo o vídeo, e a gente sabe também que a Secretaria Estadual de Educação, ela muda leis, informes, né, muito rapidamente. Então, a orientação que eu tenho hoje pelas fontes, né, que eu pesquiso, são essas. Mas qualquer coisa, a gente tem também o canal oficial da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, após isso, né, você já foi lá, anexou seu atestado, você vai escolher a cidade e a unidade de atendimento mais próxima. No caso que eu sou de Uberlândia, a minha cidade tem uma unidade de atendimento, né, de perícia. Mas tem cidades vizinhas que não tem. Então, por exemplo, se você mora numa cidade que não tem, veja a cidade mais próxima e marque. Depois é só clicar em confirmar e finalizar o agendamento. Feito isso, né, vai ser gerado um comprovante com a data e horário da sua perícia. Bom, e agora o próximo passo? Comparecer à sua perícia presencialmente. No dia marcado, você deve comparecer a essa unidade pericial com os seguintes documentos em mão. Um documento com foto, oficial com foto, né, um RG ou CNH, CPF, um atestado médico impresso, laudos, exames e outros documentos que comprovem a necessidade do afastamento. Eu levo, né, quando eu faço algum exame lá, eu levo, mas como eu falei para vocês, nunca precisou mostrar, porque o que vai valer é o que você anexou lá no site, né? Então, geralmente eu não anexo, então eu levo somente o meu atestado médico. E, se possível, também você leva o comprovante de agendamento, mas todas as vezes que eu fui, nunca precisou dele impresso, tá? Eu sempre falo, às vezes, pecar pelo excesso é melhor, porque se te pedirem, você tem ele em mãos, tá? A pontualidade nesse caso é muito importante, gente. E se você faltar, você vai precisar reagendar tudo, né? Durante a consulta, o médico perito vai avaliar seu caso e decidir se o afastamento será aceito ou não. Sobre essa questão de reagendamento, né? Se você faltar no dia, agora mudou, se eu não me engano, você não consegue, se você faltar, você não consegue reagendar, né? Automaticamente os seus dias, eles vão ser descontados, né? Então, gente, é muito séria essa questão da perícia. Então, se atentem a essa questão, porque eles são muito rigorosos quanto a essa pontualidade e a data agendada da perícia. O próximo passo agora, né, é aguardar o resultado da perícia. Depois dessa avaliação, o médico perito vai emitir um parecer, né, que é enviado para o sistema da CEMG. O RH da sua escola, ele vai ser notificado, né? Existem 3 possíveis desfechos. A licença vai ser deferida. O que é isso? O seu afastamento foi aprovado, né? Pelo aquele limite determinado que você pediu. Beleza, é isso que a gente quer ouvir. Se a sua licença foi indeferida, o médico então entendeu que você tem condições de trabalhar e que você deve retornar imediatamente. Agora, o que pode acontecer? Geralmente, como demora a perícia ser marcada, muitas das vezes nós já voltamos dessa licença. Então, como você já voltou, né, isso não se aplica. O que vai acontecer? Você, se ela for indeferida, você vai perder os dias, né, de afastamento. Então, se o seu atestado foi de 12 dias e foi indeferido, você não vai receber esses 12 dias. É isso que acontece, tá? Isso em casos mais complexos, né? Quando acontece o indeferimento, às vezes pode haver o pedido de mais documentos ou agendamento junto com a junta médica. Então, casos muito específicos, mas a gente não vai adentrar isso porque é muito raro mesmo de acontecer esse encaminhamento para nova avaliação. Agora, caso necessário, né? Tem um acompanhamento também nesse processo de readaptação.
Em algumas situações, né, o médico pode não recomendar um afastamento total, mas indicar readaptação funcional. Isso é um outro vídeo também eu posso fazer para vocês de readaptação funcional. O que é isso? É quando, né, você está temporariamente ou permanentemente incapaz de exercer as mesmas funções de antes, mas você pode continuar trabalhando com essas limitações. Então, nesses casos, a superintendência e a equipe de recursos humanos vão entrar em contato para abrir um processo de readaptação, que pode envolver mudança de local, função, carga horária. Esse processo é feito de forma administrativa e pode levar algumas semanas. Então, é caso, às vezes, que o servidor passa, né, por um problema, principalmente de saúde mental, acontece muito, e ele precisa ser realocado, né, readaptado, tá? Mas então, passando por isso, o nosso próximo passo é acompanhar tudo pelo site da perícia médica. E como a gente vai acompanhar isso, né? A gente pode fazer diretamente pelo site www.pericia.mg.gov.br. Lá é possível consultar agendamentos, resultados e ver as notificações também. Caso o sistema indique alguma pendência, você entra em contato com a Superintendência Regional de Ensino ou com a sua escola também para regularizar o quanto antes. Pessoal, então é isso. Essas são as etapas para realizar a perícia médica corretamente, né, sendo servidor de educação de Minas Gerais. Esse processo é fundamental para garantir os seus direitos, seja em afastamento temporário, readaptação ou aposentadoria. Então, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os colegas da educação e já se inscreve, porque sempre eu vou postar notícias e dúvidas também dos professores da nossa prática docente. Muito obrigada e até a próxima!